Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast do Instituto SAF, o nosso querido SAF Conecta, que lá vai ganhando mercado aí nas nossas plataformas digitais. O pessoal está assistindo, tem gostado. Curte lá, siga a nossa plataforma digital através do Instagram, do @Instituto SAF, e no YouTube, o nosso SAF Conecta. Nós estamos aguardando por você. Você faz parte dessa história. E hoje qual que é o tema? O tema é home care. O tema é fisioterapia domiciliar. Tá ok? Para você aí que está precisando dos cuidados paliativos, né, em casa, o Instituto SAF fornece esse serviço. E hoje estão aqui para falar desse tema o Dr. Vitor Noronha. Seja muito bem-vindo. Boa noite, um prazer estar aqui novamente. A doutora Giovana também conosco aqui, seja muito bem-vinda. Boa noite, é um prazer estar aqui novamente. Coisa boa receber essas feras aqui novamente. Eles que já estiveram aqui para falar de neurologia, para falar de cardiorrespiratória, para falar de outros temas, né? E agora também para falar um pouquinho para vocês sobre a home care, a fisioterapia domiciliar, né? O cuidado em casa com aquele ser que tem a dificuldade, né, para estar se locomovendo, de ir até o Instituto SAF. Nós vamos até você. Então, para iniciar o nosso bate-papo aqui, eu gostaria de saber, né, do Dr. Vitor, qual que é essa realidade dessa home care hoje para a fisioterapia? A questão da home care é trazer um certo conforto para o paciente dentro de casa, porque muitas das vezes ele possui limitações muito grandes, sejam limitações ortopédicas, neurológicas, respiratórias ou até mesmo oncológicas, e que ele não consegue acessar o serviço além da casa. Então a gente vai levar materiais, né, quando necessário, quando o paciente ainda tem alguma função para trabalhar com materiais, ou até mesmo para evolução, para a gente trazer de volta essa funcionalidade dele para dentro de casa. E tem também, né, aquele paciente que não tem quem leve ele até a clínica, né? Às vezes os filhos ou os cuidadores, né, as pessoas responsáveis por esse paciente, ele não consegue ter alguém para levá-lo, e aí fica mais cômodo, mais confortável que a gente vá até esse paciente, né? Então, é basicamente o que o Vitor falou, é o paciente que não consegue ir na clínica e o paciente que não tem ninguém para levá-lo, né? Porque às vezes é um paciente que mora sozinho, né? Então, a gente faz esse serviço indo até a casa do paciente. E, além desse conforto de fazer essa fisioterapia domiciliar em casa, qual que é o diferencial dela para a fisioterapia no Instituto SAF e para a fisioterapia hospitalar, por exemplo? A questão da diferença entre clínica, no caso do Instituto SAF ou do hospital, é que são ambientes, propostas muito diferentes. Porque dentro da clínica, às vezes a gente consegue colocar o paciente, quando possível, até numa performance mais esportiva, por exemplo. Dentro do hospital já é uma questão muito mais de emergência. Então, são pacientes ali que têm gravidade enorme, são pacientes muito estáveis, né, que vão precisar de muitos medicamentos, propostas ali de intervenções cirúrgicas, alguma coisa ali que ele vai precisar urgente, com uma necessidade muito grande. E em casa já tem uma proposta ali para trazer, às vezes, algum retorno funcional para ele, porque ele está com alguma dificuldade dentro de casa. Ali a gente quer fazer o quê? Que ele retorne à comunidade. Então, cada ambiente tem uma proposta diferente de tratamento. E é muito rico, né, o atendimento domiciliar, porque a gente vê o paciente no contexto dele. Eu visito o local mais íntimo do paciente, que é a casa dele. Então, a partir disso, eu consigo ver também coisas que podem ser mudadas naquela casa de acordo com o quadro clínico do paciente. Por exemplo, eu posso ver que tem um tapete ali que está perigoso. Eu posso ver que tem uma plantinha que a dona Maria vai querer irrigar, que está muito alta para ela, que é um risco de queda. Eu posso indicar, por exemplo, o apoio de barras paralelas, né? Mediante a degraus, para ela tomar banho, né? Na região do banheiro. Então, assim, a gente consegue perceber detalhes que, às vezes, ou o paciente deixa de falar, ou até mesmo a gente não questiona, né, como que é em casa. Então, assim, a gente vê de frente, né, o dia a dia do paciente e as limitações dele dentro do lar dele, né, que é o local que ele deveria se sentir mais seguro e mais confortável.
Então, posso dizer que o maior benefício de se realizar essa fisioterapia domiciliar, além da qualidade técnica de vocês, é essa consultoria, né? Você, Sim. em casa, observando o ambiente, quais são as maiores dificuldades, o que pode levar a uma queda, o que está dificultando, talvez, a mobilidade. Então, além da qualidade técnica, existe também esse aconselhamento aí com relação ao dia a dia do paciente, não é isso? Sim, por exemplo, pacientes cadeirantes, né, questão de subir em rampas, a gente ensina como que é, essa questão de transferências, né, que às vezes, como o Vitor comentou, pacientes que já saem do hospital mais debilitados, né, a gente ensina os cuidadores, os familiares, o melhor manejo com o paciente, a maneira como deve transferir ele sem machucar, sem causar algum dano para ele. Então, assim, além do atendimento fisioterapêutico em si, a gente aconselha, a gente orienta, tudo em prol do melhor prognóstico funcional do paciente. E a gente sempre também, quando possível, tenta colocar a família dentro desse contexto, porque, como a Giovana falou, a gente está no íntimo do paciente. Então, às vezes, vai ter o filho, vai ter o neto em casa, o marido, o próprio cuidador, que em alguns casos eles demandam essa questão. Então, assim, a gente sempre tenta puxar, envolver todo mundo naquele contexto de tratamento, porque vai agregar de uma forma positiva. Então, assim, é uma coisa que a gente pode nos beneficiar e beneficiar também o paciente para isso. Então, é uma questão muito interessante para a gente até orientar da melhor forma possível. Gostaria que vocês falassem a respeito do benefício, né, para o paciente, pode ficar à vontade, vocês já destacaram alguns, mas para a família. E gostaria que vocês falassem também, né, a que ponto a família ajuda e até que ponto a família, em certo momento, atrapalha. Atrapalha de que maneira, para que os nossos telespectadores possam entender? A gente fica tão preocupado com aquele ser que a gente ama, que a gente gosta, né, e a gente fica tão focado em ver ele passar por uma dificuldade, que a gente gostaria que ele melhorasse mais rápido, que às vezes a gente fica muito em cima, a gente pode atrapalhar um pouquinho o serviço da fisioterapia, tem alguns que gostam de ficar conversando, de dar um palpite. Eu gostaria que vocês falassem a respeito desse contexto familiar, os benefícios para os familiares e quais são as orientações que vocês passam quando vocês estão realizando essa fisioterapia domiciliar. Inicialmente, né, a gente vai avaliar, obviamente, o quadro do paciente, e quando a gente vai passar as informações para o familiar, a gente tem que lembrar que a gente tem uma visão diferente do familiar, e muitas vezes esse familiar ele é leigo. Então, assim, a gente tem que colocar de uma forma simples, falar, o fulano ele aguenta fazer exercício até o ponto X. Então, não adianta a gente tentar estimular até o ponto Y, até o ponto Z, porque ele não vai aguentar. Ele, de fato, vai ficar muito fadigado, às vezes, com aquela condição. Então, a gente tem que deixar muito claro para o familiar, para o cuidador, aonde está o limite do paciente. E também qual que é a nossa proposta inicial. Porque, às vezes, eles estão em mente com uma proposta, que é super válido, inclusive, mas a gente tem que colocar, inicialmente, a gente quer trabalhar isto para chegar no ponto B. Porque se a gente não trabalhar bem feito o ponto A, a gente não consegue chegar no ponto B. E o paciente, às vezes, o familiar, no caso, né, às vezes ele está tão focado no ponto B que esquece desse ponto A. Então, a gente tem que deixar bem claro o do porquê que está fazendo alguma coisa e, às vezes, não está priorizando outra. O menos é mais e de maneira gradativa, né? Com toda certeza. Doutora Giovana, gostaria de complementar? Sim, a questão familiar ela é muito importante. Por quê? Geralmente o paciente domiciliar, quando ele, por exemplo, sofreu algum quadro de hospitalização, ele já é um paciente mais sensível, né? Muitas das vezes, alguns se enquadram em quadros depressivos, já ficam mais sensibilizados. Então, o apoio familiar ele é crucial no processo de recuperação, né? Só que, às vezes, o proteger demais ele pode repercutir na evolução do paciente, né? O que o Vitor falou muito bem. Porque a gente sabe, né? A gente tem vários testes, né? Que a gente consegue calcular na avaliação, mensurar o quanto, por exemplo, de repetições máximas em determinado exercício que um paciente vai fazer, o quanto que ele consegue, né, realizar de maneira que ele não tenha um desequilíbrio hemodinâmico no corpo dele, porque
durante o atendimento é mensurado, né, os parâmetros vitais. Então, a gente tem esse controle. Então, a gente sabe, por exemplo, que um sentar e levantar da Dona Maria, ela consegue fazer, por exemplo, 15. Aí, o familiar, né, às vezes interfere e fala assim, não, acho que é muito, mas a gente sabe que aquilo ali o paciente dá conta, né? Sim. Então, às vezes, a gente está deixando de ter um progresso no caso clínico do paciente, na evolução do paciente, por causa dessa superproteção. Então, assim, a gente não tira nenhuma informação, né, aleatória. A gente está ali baseado, né, em evidência científica, em testes quantitativos, qualitativos. Então, assim, essa superproteção, ela pode, sim, ser maléfica para a evolução do paciente, infelizmente. Perfeita a sua observação do Dr. Vitor. É qualidade, né? Informação de qualidade que o SAF Conecta traz para você que acompanha o nosso trabalho, que acompanha o nosso podcast. E nesse ambiente domiciliar, teria algum benefício da fisioterapia que vocês destacariam que o paciente pode recuperar mais rápido? Ou não? Quando eu estou na fisioterapia domiciliar, eu percebo que isso aqui o paciente me responde mais rápido, independentemente se é neuro, se é ortopedia. Dá para destacar algum benefício? E em cima disso, eu gostaria que vocês já emendassem, falando o quanto que essa fisioterapia domiciliar ela ajuda ou evita que o paciente vá, por exemplo, para um hospital, né? Se tem uma internação desse paciente, se ela consegue colaborar com isso e que maneira que ela colabora. Atualmente, nós temos pacientes que chegaram, por exemplo, na terceira idade e nunca fizeram a prática regular de exercícios físicos. Então, eu vejo esse início da prática de exercícios físicos, né, o início da fisioterapia no ambiente domiciliar, eu vejo que o paciente se sente mais confortável. Então, aqueles pacientes que a gente chama de cinesiofóbicos, né, que têm o medo do movimento, eu vejo que eles evoluem melhor no ambiente confortável, que é o ambiente do lar deles, né? Agora, essa questão de hospitalização, eu acho ela muito válida, né? Mas tem a questão também que nem todos os pacientes eles vêm para a gente em decorrência de um quadro pré-hospitalização, pós-hospitalização, na verdade. Porque a gente tem os pacientes também que são mais idosos, né? Que eles querem manter uma qualidade de vida em casa. Eles querem fazer os exercícios de fortalecimento, mobilidade e tudo mais em casa. Então, assim, é importante a gente frisar também que a gente atende esse público, né, que está precisando de uma melhor condição de uma melhor qualidade de vida, um melhor condicionamento cardiorrespiratório, um melhor fortalecimento muscular. Não é somente pessoas que têm lesões ou pessoas que passaram por hospitalizações recentes. A gente atende também esses idosos, né, que procuram estar mais ativos no dia a dia. Quais são os perfis, então, que você destacaria que a fisioterapia domiciliar ela mais atende? Tanto para prevenção, quanto na alguma patologia, alguma doença, ou que teve alguma alta hospitalar? Bom, atualmente a gente vive um cenário pós-pandemia, pós-Covid, né? Então, a gente tem vários pacientes que passaram por processo de hospitalização, por exemplo, que tiveram algumas limitações e agora mantêm os exercícios em casa, né, como maneira de manter o corpo ativo, manter o condicionamento, manter a qualidade de vida. Nós temos também os pacientes pós-hospitalização, sejam eles de qualquer área, neurológico, ortopédico, respiratório, cardiorrespiratório, né? A gente também tem mais esse público. E a gente tem também as pessoas que começam esse atendimento domiciliar e, posteriormente, eles vão para a clínica. Esse paciente, ele é um paciente que está com algumas limitações. A gente começa no ambiente confortável dele, que é o de casa, e depois a gente encaminha esse paciente, a gente encaminha ele para um Pilates na clínica, né, para o nosso serviço de prof, ou até mesmo para o serviço de fisioterapia mesmo, lá na clínica mais direcionada. Às vezes a gente tem a noção de falar assim, olha, ele precisa de uma fisioterapia motora, ambulatorial, ele precisa de determinada máquina, que às vezes eu não consigo levar para o atendimento domiciliar. Então, se o Vitor quiser adicionar, mas eu acredito que esses 3 perfis. Sim, porque assim, até a questão, por exemplo, de pacientes de prevenção.
Porque muitas das vezes a gente fica muito na cabeça de pacientes já com doenças crônicas, pós-internados, né? Porque de fato eles demandam visivelmente, até a família, o próprio paciente consegue enxergar isso, mas só reforçando o que a Giovana já falou, porque a questão da prevenção também ela é muito importante. Porque manter a qualidade de vida. Manter a qualidade, porque às vezes o paciente não quer sair de casa mesmo, às vezes ele gosta de um ambiente mais tranquilo, por assim dizer. E dentro de casa, às vezes você consegue até pontuar algumas coisas dentro da evolução clínica dele. Porque às vezes assim, ele não tem nada específico, fazer alguma coisa um pouco mais lenta, mas até por conta da própria idade. Então você começa a pontuar: ô fulano, você está conseguindo andar daqui até o banheiro com mais facilidade, você está conseguindo levantar aí da cadeira sem precisar do apoio, sua casa tem um corrimão às vezes adaptado, você está conseguindo andar sem precisar de usar o corrimão. Então assim, o conforto de casa às vezes, até visualmente para o paciente, você consegue reforçar esses pontos. Eu adiciono também o público dos pacientes paliativos, né, Vitor? Sim. Que são aqueles pacientes que, às vezes, passaram por tratamentos oncológicos, que estão com doenças neurodegenerativas, né? Que são pacientes que estão muito sensibilizados, né? Mas que a família quer promover um maior cuidado, né? Um maior conforto para esse paciente. Porque a gente tem, assim, vários estudos que mostram tanto que a fisioterapia oncológica, a fisioterapia paliativa, né? Ela é benéfica para esses pacientes, mesmo que eles já estejam muito sensibilizados. E existe um critério para poder realizar a fisioterapia domiciliar ou na clínica? Passa por alguma avaliação? Nessa avaliação tem um critério de inclusão, de exclusão? Como que vocês orientam as pessoas que estão nos assistindo, que estão nos acompanhando, a identificar se o paciente ou se a pessoa que ela está em casa, ele tem uma demanda para fisioterapia domiciliar? Vai ter a questão tanto de testes funcionais, quanto teste de força, de resistência, tudo dentro da limitação do paciente. E a partir desses testes, dos resultados que eles foram apresentados para a gente vai fazer essa análise mais criteriosa, para ver se o paciente está conseguindo sentar na cama, ele está conseguindo tomar banho sozinho. Dentro de um teste de funcionalidade do levantar e sentar, de um teste, às vezes, de resistência, ele está apresentando bons dados? Ou ele está com alguns dados mais comprometidos ali? Porque, dependendo do caso, a gente vai manter ele em casa, fazer alguns atendimentos inicialmente em casa, para depois encaminhar. Ou, às vezes, a gente vê que ele está com boa força, está com boa mobilidade, ele consegue fazer tudo de uma forma mais fácil, sem grandes necessidades de ajuda externa. Às vezes a gente pode levar essa proposta inicial para ele sem necessidade de fato fazer um atendimento no home care. Às vezes a gente faz a avaliação e já pode encaminhar diretamente para a clínica. Então, assim, são testes tanto funcionais, reforçando, né? Testes funcionais, de força, flexibilidade, de mobilidade, até de resistência quando necessário, para poder decidir para que caminho vamos seguir, se vai ser home care ou se vai ser na clínica. E nós temos também, né, os pacientes da clínica que, às vezes, eles têm que passar por um período de atendimento domiciliar. Né? Já temos casos de pacientes que, às vezes, estavam fazendo pilates com a gente na clínica e sofreram quedas, né, e tiveram que passar por um período de atendimento domiciliar e, posteriormente, voltar para a clínica. Né? Então, assim, tudo depende do contexto e do quadro que o paciente está inserido. Então, assim, não tem muitos critérios assim, específicos, mas a partir da avaliação a gente consegue definir qual vai ser o melhor caminho para o paciente. Perfeito. Consulta cinésio funcional, consulta com o fisioterapeuta. Muitas das vezes você se pergunta, é necessário eu realizar essa consulta? Tem a diferença da consulta clínica que o médico faz com você e da nossa consulta cinésio funcional, né, da fisioterapia, tanto clínica, né, quanto da fisioterapia domiciliar. Então, é necessário. Doutora Giovana trouxe muito bem, doutor Vitor trouxe muito bem, precisa analisar o ambiente, precisa analisar o espaço, observar o que esse idoso consegue fazer, o que ele não consegue fazer, para traçar aquela conduta ali, um tratamento onde haja eficiência e evolução venha mais rápido, que é isso que você espera e que é isso que a pessoa também que está sendo atendida espera, né? Evolução. E quanto mais rápido e com qualidade essa evolução vier, melhor, tá certo? E para você que acompanha o nosso trabalho no Instituto SAF, você deve se perguntar, como eu consigo
né, essa fisioterapia domiciliar? Vai entrar em contato com os nossos profissionais, através das nossas plataformas, dos nossos contatos, eles vão estar respondendo, como faço com todos os núcleos lá do nosso instituto, vão dar aquela atenção, aquele carinho. E a pergunta que eu vou fazer para eles agora é a seguinte: vocês devem estar se perguntando, mas como confiar num profissional desse, né, colocar ele dentro da minha casa, né, qual que é a avaliação que eu tenho que fazer? Eu não conheço a pessoa, né, e nossos profissionais vai falar para você como eles se portam, né? Gostaria que vocês falassem agora como que é essa sensação de vocês estarem entrando num ambiente onde vocês não conhecem, né? De estar frequentando uma casa que é nova para vocês. Gostaria que vocês falassem um pouquinho do que é fundamental a respeito de segurança, de ética e de respeito com esse ambiente domiciliar que vocês frequentam. A gente sempre vai chegar, primeiramente, obviamente, esperar que o paciente ou familiar abra a porta para a gente, né? A gente sempre vai tomar aquele cuidado no sentido de respeitar o espaço do próximo, porque a gente está literalmente na intimidade daquela pessoa. A gente não vai chegar jogando mochila para um lado, sapato para o outro, vai simplesmente sentar no sofá, pegar o controle e sair assistindo TV, por mais óbvio que possa parecer. A gente vai chegar, conversar primeiramente com o familiar, com todo mundo ali reunido, vai se apresentar. A gente, quando possível, ou no nosso caso, a gente tem o uniforme da empresa, então a gente vai estar ali bem vestido. Quando necessário, a gente vai colocar um jaleco, caso a gente não tenha um uniforme ali para poder portar, porque o jaleco ele também pode servir como uniforme. A gente também sempre vai estar com os materiais possíveis, sempre vai conversar com o familiar, onde a gente pode ficar, qual que é o ambiente mais adequado para a gente poder realizar esses atendimentos, porque às vezes eles preferem fazer na sala ou preferem fazer no quarto, então a gente sempre vai tomar esse cuidado para saber aonde que eles se sentem mais confortáveis com a nossa presença dentro da casa deles. Como a gente já falou aqui diversas vezes, né, é um ambiente muito íntimo. E só de a pessoa entrar em contato com a gente, né, já é um prazer, né, Vitor? Porque a gente entende que isso é realmente uma preocupação de muitas pessoas, né? Quem que eu estou colocando na minha casa? Então, assim, a gente parte de um atendimento com hora marcada, a gente programa o atendimento, chega na casa do paciente, afere os dados vitais, né? Começamos com a nossa proposta, explicamos o que será feito hoje, né? O que pode ser mudado também, porque às vezes a gente programa uma coisa, chega lá, o paciente está com alguma outra dor, alguma outra disfunção. Então, assim, é um atendimento totalmente ético, respeitoso, organizado, né? E, assim, é um atendimento aberto, porque da mesma maneira que o Vitor falou que a gente tem que saber, né, o local que o paciente quer fazer o atendimento, isso é uma coisa muito importante. Porque, às vezes, ele não quer que você vá, por exemplo, no quarto, que aí já está íntimo demais para ele, entendeu? Às vezes, ele quer ficar na varanda, na sala, né? E é muito bom a gente frisar que, além de toda essa organização, né, que a gente propõe no atendimento, a gente precisa também de uma organização do ambiente do paciente, né? Dos familiares, do paciente em si. Por exemplo, se o horário é 10 horas, né, respeitar esse horário, porque a gente trabalha com horários corridos, então, posteriormente, já tem outros pacientes, né? Então, a gente precisa também desse comprometimento do paciente. Essa é uma via de mão dupla, né? Cada um tem que fazer a sua parte para o atendimento ficar bacana para os dois lados. Perfeito. Então, é isso aí. Você entrou em contato com o Instituto SAF, as nossas secretárias vão estar fazendo o cadastro prévio, né, coletando o nome do idoso, da idosa, ou do jovem, do adulto, enfim, da pessoa que for realizar a fisioterapia domiciliar, vai estar colhendo os seus dados de acompanhante, de cuidador, quem vai estar presente, né, vai estar pegando o endereço, vai estar se localizando, vão passar a questão dos valores para você, né, que fique muito bem claro, como que funciona, para ficar tudo certinho, o pessoal vai estar deslocando e quando chegar na sua casa, igual o doutor Vitor, mas a doutora Giovana já abordou, já vão chegar identificados, né, com um uniforme do Instituto SAF, ou com o jaleco, com o crachá, vão estar lá
identificados para que não corra nenhum risco, né? E você também já vai estar esperando, porque você vai saber qual o dia que ele vai, qual o horário que ele vai estar atendendo, quem vai ser o profissional que vai estar atendendo. Então, toda a maneira segura e toda a maneira ética, né, que o Instituto SAF preza com os nossos profissionais e com carinho de sempre com os nossos clientes, com os nossos pacientes. E, além do mais, esses dados, né, eles são restritos, eles ficam somente com os nossos profissionais, né, prognóstico, diagnóstico, evolução, isso é tudo muito sigiloso, né, e só é passado realmente para algum familiar, para a pessoa que está acompanhando o tratamento e caso queira tirar alguma dúvida. Então, assim, é um trabalho realmente que o pessoal faz, tanto no Instituto SAF quanto na fisioterapia domiciliar, de muita qualidade e de muita responsabilidade, porque a gente sabe, cuidar de vidas não é brincadeira, tem que ter uma responsabilidade muito grande, e a gente sabe também que entrar dentro do ambiente familiar, entrar na casa de alguém também, né, igualzinho a doutora Giovana muito bem trouxe, às vezes tem algum espaço que a pessoa gostaria de deixar mais reservado, nós respeitamos isso, né, nós sabemos atender em outros locais e a gente consegue também identificar, né, quais são os melhores lugares ali, o ambiente domiciliar, para que esse tratamento consiga evoluir de uma maneira prazerosa. Muitas das vezes eles até passeiam com o pessoal no passeio, né, no terreiro da casa, tomar um banhozinho de sol, se for na parte da manhã, o pessoal realmente tem muita qualidade no atendimento. Gostaria que vocês destacassem agora para nós aqui, que estamos acompanhando esse podcast, né, os nossos telespectadores e eu também, porque eu vou aprendendo a cada podcast, eu aprendo um pouco com essas feras. Quais são as maiores dificuldades técnicas que vocês encontram, né, e dentro desse ambiente que talvez precisam de se superarem, por exemplo, assim, nos atendimentos? Às vezes, dependendo do caso, algum recurso que, como já foi dito anteriormente, a gente às vezes tem alguma dificuldade de poder carregar, porque o paciente, às vezes, ele consegue chegar num ponto de evolução que, dentro dos recursos que a gente tem, eles já não se tornam o suficiente para aquele caso. Então, a gente tem que, às vezes, conversar com o familiar, com o paciente, para fazer essa transição, caso ele aceitar essa transição, né? Porque, às vezes, ele também não quer. A gente também, a questão de tempo, a gente tem que saber nos organizar também, porque senão a gente se embanana às vezes para poder atender o próximo paciente, né? A gente atrasa e vai comprometendo os próximos horários. A gente também tem que, como já dito pela Giovana anteriormente, conversar com o familiar e com o paciente, com que quando a gente chegue, já estiver com o ambiente um pouco pronto para a gente poder chegar e já dar início, porque às vezes assim, a gente chega, o paciente está voltando do supermercado, a gente chega, o paciente quer trocar de roupa na hora que a gente vai fazer o atendimento. Tomar banho. Tomar banho. Então, assim, às vezes o ambiente que ele gosta de fazer tá uma bagunça, aí ele quer fazer aquela faxina no ambiente para depois a gente dar início. Então, assim, a gente tem que ter uma conversa, né, tanto com o familiar, paciente, para a gente poder começar bem com o pé direito ali o atendimento. Isso também é passado na hora do cadastro, com a informação com vocês já deixam bem esclarecido, né? Se preparar meia hora antes do atendimento para nós chegar, observar qual vai ser o local que o paciente consegue se adaptar melhor, porque muitas das vezes ele talvez quer realizar dentro do quarto dele, mas o quarto dele não tem talvez tanto espaço para vocês fazerem alguma técnica, algum manejo ali. Aí vale essa orientação também, né, Giovana? Sim, e o ambiente domiciliar, a gente explora ele ao máximo, né? Às vezes um degrauzinho ali já vira 5, já dá pra gente fazer 5 exercícios, que o fisioterapeuta ele é formado em criatividade. Então, assim, às vezes as pessoas se preocupam muito, né, da casa ser pequena e tudo mais, mas isso aí não é um impedimento, né, técnico pra gente fazer um atendimento domiciliar. A gente adapta e tudo mais. E igual o Vitor falou, a questão de o paciente está tão bom, mas tão bom que eu quero levar ele para a clínica para ele fazer uma cadeira extensora, eu quero levar ele para ele fazer uma cadeira abdutora, eu acho que vai ser bom para ele. Então, assim, saber essa parte de encaminhá-lo, né, para outros serviços é um diferencial que a gente tem, né?
E essa questão da transição do paciente para algum outro serviço, ele pode ser gradativo também. A gente, às vezes, por exemplo, o paciente faz 3 vezes na semana domiciliar e uma ele faz na clínica, ou faz 2 em casa e uma na clínica, né? Pode ser gradativo, de acordo com o conforto que o paciente achar melhor. E como que é trabalhar com esses pacientes que têm muitas comorbidades, que têm muitas dificuldades, né? Você que trabalha com o núcleo de neurologia do Instituto SAF, você já esteve aqui brilhantemente falando a respeito de algumas patologias que são tratadas no Instituto SAF, mas que você também trata na fisioterapia domiciliar. Eu gostaria que você destacasse esse assunto, porque é um assunto onde as pessoas têm muita curiosidade. Eu talvez não chamo o fisioterapeuta para ir até a casa do meu pai, da minha mãe, do meu avô, da minha avó, da pessoa que eu estou cuidando, porque ele tem inúmeras comorbidades e eu acho que ele não vai melhorar nada. Então, eu acho que isso é uma perca de tempo. Acho que não, né? Acho que é sempre válido. E Sim. Você que tem muita experiência nessa área, eu gostaria que você falasse um pouquinho desse assunto. Bom, para todo tipo de paciente, né, assim, especificamente o neurológico, que de acordo com a lesão, né, com o acometimento, é um paciente que fica muito aéreo, né? Então, assim, a gente precisa de muita concentração, né? Igual o Vitor falou, ambiente calmo, ambiente sem barulhos, né? Então, assim, tudo isso gira em volta da organização, né? Da organização familiar daquele âmbito ali. E, assim, eu não vejo o ambiente domiciliar como um limitador de ganhos funcionais para o paciente. Muito pelo contrário, sabe? Ainda mais pacientes que ficam mais plégicos, né? Que, assim, sem movimentos voluntários, eu acho que é um ambiente riquíssimo, como eu disse anteriormente, porque ele se sente mais confortável, né? O paciente está ali, às vezes, fazendo exercício na cama dele, no sofá dele, né? Com todo o conforto que a casa dele proporciona. Então, assim, não é um fator que limita, sabe, os ganhos funcionais dos pacientes. Isso as pessoas podem ficar despreocupadas, porque às vezes pensam, eu tenho que levar na clínica para ele evoluir. Não, não é assim, né? O atendimento na clínica, ele é excelente, ele é ótimo, mas o domiciliar também não fica para trás, né? Nós temos recursos eletrotermofototerapêuticos que a gente leva para esse paciente. Recursos como laser, né, na utilização de questões inflamatórias, o FES, que eu uso muito com o paciente neurológico, né, que é um aparelho que recruta mais fibras musculares, né? Então, assim, em questão de aparelhagem, em questão de equipamentos, isso eles podem ficar tranquilos, né? Como eu disse também, a gente é formado em criatividade. Então, primeiro, o profissional de fisioterapia vai até a casa, né, desse paciente, da pessoa que está requisitando a fisioterapia domiciliar, faz a avaliação e, através dessa avaliação, você vai elaborar até quais são os materiais e equipamentos que você leva, né? E quais são esses tipos de equipamentos que podem, por exemplo, ser levados até a casa desses pacientes. Por exemplo, nós temos, como eu disse, o FES, né, que ele é ótimo para fortalecimento muscular, que ele recruta mais fibras musculares, né, cerca de 40% a mais de recrutamento de fibra muscular. Nós temos o ultrassom também, que é muito utilizado, o laser, que atua em questões inflamatórias. Temos o TENS, né, que é uma maneira de analgesia. Então, assim, né, essas questões de equipamentos, né, bem tranquilo da gente estar levando para casa do paciente. Leva halteres, caneleira, sim, halteres, caneleira, suíça. Sim, Teraband, tudo. Isso aí podem Monta ficar... uma clínica na casa do paciente. Monta uma clínica na casa do paciente, exatamente Perfeito. isso. E assim, a gente explora ao máximo a casa do paciente, né? Eu já deixo ali a recomendação para Dona Maria. Dona Maria, nessa mesa aqui, a senhora pode fazer isso aqui, para mim, no dia que eu não vier. Dona Maria, aquele degrauzinho ali, a hora que a sua filha chegar, a senhora pode subir e descer nele, tá? No dia que eu não vier, a senhora pode dar uma voltinha ao redor da varanda. Então, assim, o próprio ambiente do paciente, ele se torna uma clínica de fisioterapia. E, às vezes, também a gente pode até pedir para o paciente fazer alguns objetos caseiros, porque a gente não vai estar 24 horas por dia, 7 dias na semana com o paciente. Às vezes, o paciente gosta de beber um refrigerante, você pede, enche essa garrafa aqui de água e faz exercício X ou Y. Tá leve? Coloca areia. Tá leve? Coloca areia molhada. Por exemplo, o meu sogro, ele já precisou de fazer cirurgia e, na época, como ele era pedreiro, ele pegou um copo, encheu de cimento e adaptou com um aramezinho para poder fazer exercícios aqui de flexão com o ombro.
Então, assim, a gente pode usar, como a própria Giovana falou, da própria criatividade para adaptar objetos que já tem em casa para ele, ao longo da semana, principalmente nos dias que a gente não está em casa, para poder fazer exercício. Porque, assim, o benefício vai ser maior ainda. Porque quanto mais, também é melhor. Tem casos que o menos é melhor e tem casos que o mais também vai ser interessante. E o atendimento domiciliar, ele ainda tem um serviço mais externo ainda, né? Que é quando o paciente traz uma queixa que ela é externa à casa dele. Por exemplo, eu tenho dificuldade para ir ao mercado. O que é que a gente faz? Treina. O que é que tem daqui ao mercado? Tem buraco? A rua está desnivelada? Então, os nossos exercícios, a nossa conduta vai ser baseada naquilo ali que ele está com dificuldade. A gente vai com o paciente até o mercado, a gente empurra. A dificuldade é empurrar o carrinho? Vamos ver como é que vai ser. Né? Então, assim, é um serviço externo prestado para a clínica que ele pode ser ainda mais externo, né? Dar voltas no quarteirão, olha, minha dificuldade está sendo mexer com a questão da jardinagem. Estou ficando com dor demais na coluna, não estou conseguindo agachar. Vamos treinar isso, né? Então, assim, a gente atua diretamente na queixa do paciente, na questão da funcionalidade que ele está debilitado. O nosso podcast, muitas das vezes, ele fala uma linguagem que chega até você. O que eu quero dizer com isso? Em alguns episódios, nós já fomos abordados de alguns telespectadores, das pessoas que gostam de acompanhar o nosso trabalho, dizendo assim, aquilo que foi falado lá, parecia que estavam dizendo para mim. Então, eu vou fazer uma pergunta agora para os nossos dois convidados aqui, que pode servir para você ou que pode servir para uma pessoa que você conhece. Algum caso de impacto positivo que a fisioterapia domiciliar iniciou, que deu aquele boom que vocês falaram assim, isso aqui foi muito interessante, eu cheguei na casa desse paciente, ele não fazia isso, ele tinha muita vontade de fazer isso, e com o nosso tratamento ele conseguiu reagir dessa maneira. Teria algum caso que vocês gostariam de destacar? Eu já tive um caso, inclusive era até perto da clínica, mas ela não ia porque era uma paciente acamada, ela tinha algumas limitações mais cardiovasculares. Inicialmente a proposta era botar sentado, levantar, fazer descarga de peso, e que foi um processo até de alguns meses para essa reabilitação, porém eu consegui depois levá-la para a clínica, porque ela é uma senhorinha lá para os seus 83 anos e que ela chegou num ponto que estava muito bom, que ela até começava a demonstrar interesse para a filha de eu quero beber uma cervejinha. A filha lá no supermercado comprava uma cerveja preta do gosto dela e ela inclusive me chamou para poder participar desse momento. E assim, ela começou a ter um pouco mais de atividade, mais de função fora de casa. Já consegui levar ela também para a igreja, porque ela é uma paciente muito católica. E como ela mora bem no centrão, mora perto da igreja, então assim, facilita esse processo. Às vezes você consegue, igual a Giovana falou, já externalizar esse processo de tratamento. Então, a gente consegue fazer de uma forma muito prática, consegue, às vezes, objetificar mais ainda esse tratamento, colocar objetivos que sejam claros para eles. Eu já tive uma paciente também que me impactou muito, que ela foi um pós-AVC e ela ficou com o braço plégico. Foi artéria cerebral média, ela ficou com o membro superior plégico, sem contração voluntária. E pouco tempo, faltava acho que uns 4 meses, 5 meses, para a filha dela ganhar bebê. Era o primeiro neto. Então, a preocupação dela era, eu não vou conseguir pegar o meu neto. Isso é uma coisa que impacta muito, né? Porque é o primeiro neto. Né? A gente vê o carinho que as avós têm com os netos, né? É uma coisa muito linda. Então, assim, a preocupação dela a todo momento era essa. Tanto é que exercícios de membros inferiores, né, das pernas, ela não tinha tanto ânimo de fazer, que o negócio dela era pegar o neto. E a gente foi fazendo, né, conseguimos começar com a contração voluntária, fortalecendo, trabalhando mobilidade e tudo mais. A filha dela ganhou o neném e atualmente ela que olha esse neto. Então, assim, ela teve uma recuperação muito esforçada, teve um ótimo desempenho, né? Ela teve uma recuperação, assim, que foi além do que ela queria. Porque o que ela queria? Segurar o neto. Hoje em dia, ela cuida desse neto. Ele deve ter 1 ano, pouquinho. E a filha dela vai trabalhar e deixa o menininho com ela.
E qual o período? A gente sabe, né, que fique bem claro para o nosso telespectador que cada caso é um caso, né? Cada organismo vai reagir, né, a determinados estímulos de alguma maneira. Mas só para a gente pegar o gancho nessa história aqui, que é bacana, e eu creio que está todo mundo aí curioso para saber, por exemplo, quando foi o tempo que ela teve a lesão, né, e o tempo que você conseguiu com o seu planejamento, com o seu protocolo de atendimento, restabelecer. Qual foi o prazo, mais ou menos, da duração desses atendimentos? Então, eu lembro que quando ela teve o AVC, faltavam 4 meses para a filha ganhar o bebê. Então, vamos considerar 4 meses de lesão, mais 4 meses de licença maternidade que a filha teve. Ou seja, 8 meses, né? E aí, a filha já foi trabalhar e essa criança já ficou com a avó. É um prognóstico excelente. Um prognóstico excelente. Um prognóstico excelente. Mas, assim como você disse, tudo vai variar da limitação da pessoa, do comprometimento dessa pessoa. Porque essa paciente, o objetivo dela era tão forte, o foco dela era tão pegar o neto, que ela fazia. Tudo que eu pedia, ela fazia. Ela fazia nos dias que eu não ia. Ela mandava vídeo. Giovana, olha se está certo. Eu lembro que o braço dela mexeu a primeira vez, eu não estava com ela. Ela gravou e me mostrou. Foi assim, ó. Ela começou a querer fechar a mão assim, começou a levantar o braço e ela gravando para me mostrar. Então, assim, a gente treina o paciente para ele não precisar da gente, né? E, assim, o caso dela foi um caso, assim, que me impactou muito, porque a determinação dela era surreal, o comprometimento dela, o comprometimento dos familiares. Então, assim, isso impacta muito no nosso atendimento, né? No nosso prognóstico funcional desse paciente. Profissional de qualidade, força de vontade do paciente, né? O querer, o estar focado, a determinação, o apoio familiar e o psicológico, né? Esses são aspectos que fazem diferença, né, doutora Giovana? Sim, fazem muito. E, assim, o Vitor falou da questão da gente ficar, né, muito na casa do paciente, né, de frequentar a casa do paciente, da gente perceber isso o que está rolando ali, né? A gente, com o olhar clínico, né, com a experiência, a gente consegue perceber que o paciente está precisando de um encaminhamento psicológico, né, de acordo com a dinâmica da casa, a dinâmica familiar, né? Tem essas terapias familiares, né, que são muito boas. O apoio do profissional psicólogo, ele é muito válido nessa situação, né? Porque todo mundo ali está passando por uma transformação, né, Vitor? A família inteira está se adaptando com aquela pessoa, né? Então, assim, todo mundo precisa de terapia. Então, assim, é um profissional juntamente com nutricionistas, né? Que nos apoiam muito, nos ajudam muito. Essa prática interdisciplinar, né? Ela é muito rica para o paciente. A gente vê, assim, ganhos que, quando a gente trabalha, né? Que a gente tem um vínculo com o profissional, que a gente trabalha junto, realmente é muito bom para o paciente, muito eficiente. E muitas das vezes é importante esse trabalho com os familiares, porque os fisioterapeutas, eles vão passar as orientações para o paciente. Muitos dos exercícios ou dessas orientações o paciente consegue realizar, mas muitos deles vão precisar do seu auxílio, vão precisar do seu cuidado, do seu carinho, da sua atenção, do seu foco. Então, assim, paciência, né? Diálogo, né? Ausculta, porque muitas das vezes talvez a gente não faz isso até por maldade. A gente faz isso pensando que está ajudando e talvez não está ajudando. Uma cobrança mais incisiva, uma maneira de falar talvez que desagrada ou atrapalha. Então, assim, se observar, e pode se acomodar, pode comunicar, pode contar mais com os nossos profissionais, e nesse quesito também, se tiver alguma dificuldade em relação ao manejo com essa pessoa que está recebendo o tratamento da fisioterapia domiciliar, os nossos profissionais estão aí para te ajudar também com relação a isso. E se não estiver ao nosso alcance, nós vamos encaminhar aquele profissional mais qualificado para estar te atendendo, se for psicólogo, se for um médico, né? Então, contem sempre com o Instituto SAF, contem sempre com a fisioterapia domiciliar, porque o nosso home care, ele está cada dia mais crescendo, ele está cada dia mais se aperfeiçoando. Para quê? Para que consiga chegar na sua casa um atendimento mais humanizado, um atendimento mais individualizado, um atendimento que consiga realmente agregar e somar com aquilo que você espera.
né? Pensando nisso agora, gostaria que vocês deixassem, doutor Vitor, uma mensagem final aí sobre a Home Care para você e o que você destaca de importante, né, para essas pessoas que acompanharam o nosso podcast, hoje o nosso SAF Conecta com o Home Care e Fisioterapia Domiciliar. O serviço do home care, do atendimento domiciliar, ele é tão importante quanto o serviço em clínica, e a gente sempre vai estar em estudos, em capacitação para poder levar o melhor desse atendimento para o paciente, para poder orientar não somente o paciente, quanto a família, e sempre quando possível. A gente também vai levar equipamentos. O que a gente quer ali é o quê? Funcionalidade. Então, e disponibilidade, inclusive, porque às vezes a família pode nos ver colocar no pedestal, achando que a gente assim é uma pessoa inacessível, porque está de jalequinho branco, um esteto, e acha que está trabalhando ali de 8 a 5. A gente também não entra só na parte profissional, às vezes a gente também entra numa parte até como amigo, dependendo do caso. Acolhimento, né? Acolhimento, porque às vezes assim, o paciente vai trazer uma coisa para nós, o familiar vai trazer outra, e às vezes a gente, com sabedoria, dentro das limitações, não das limitações, mas com sabedoria para poder orientar todo mundo ali, para que todo mundo possa sair ganhando. Um acolhimento e um esclarecimento, né, Vitor? Porque às vezes o paciente, os familiares não sabem, né, o que aconteceu, qual que é a patologia, o que está acontecendo, por que está caindo demais, né? Que é, assim, um grande motivo que as pessoas nos procuram, né, principalmente os idosos, é porque está caindo demais. Então, assim, né, a gente presta esse serviço, a gente encaminha para outros profissionais, a gente faz todo esse aparato aí na questão domiciliar, né, as mudanças que precisam acontecer, né? Então, assim, muito importante isso, essa questão do acolhimento e do esclarecimento, fazem total diferença no atendimento. Ok, doutora Giovana, aproveitando o gancho, então, as suas considerações finais sobre a Home Care, a fisioterapia domiciliar, a importância dela para esses nossos telespectadores que acompanham aí o nosso trabalho, o nosso podcast. Bom, é um atendimento, assim como todos, de mão dupla, né? A gente precisa de muito comprometimento do paciente, dos familiares, de todas as pessoas que estão ali ao redor. Mas é um atendimento muito benéfico para o paciente, sabe? É um atendimento que a gente consegue captar ali coisas, né, observações que acrescentam muito na nossa conduta clínica, né? Porque a gente está ali no íntimo, né, novamente, do paciente. Então, assim, não é um bicho de 7 cabeças, a gente não vai olhar a casa, a gente não vai acontecer nada demais. Tudo muito bem conversado, tudo muito bem esclarecido, né? Pautados em organização, em ética e conhecimento, a gente leva um excelente atendimento até vocês. É importante, né, frisar que hoje a vida é muito corrida. A gente entende que todo mundo tem os seus compromissos, mas é importante a gente zelar, né, pelos nossos também. Aquela pessoa que tem mais dificuldade de estar se locomovendo, de estar indo até o Instituto SAF, né, nós contamos com esse serviço. Então, para você também, que faz parte da família, né, nós vamos até você. Às vezes você precisa de trabalhar, não tem tempo de levar esse ente querido até o Instituto SAF. O Instituto SAF vai até vocês com profissionais de qualidade, dentro do horário que você pode estar escolhendo, né? Cabe aí essa conversa com o profissional. Para mim o horário de 10 horas é mais tranquilo, para mim o horário de 8 horas é mais tranquilo. Os profissionais vão estar orientando, né? Também depois de uma avaliação, eu acho que o horário da tarde vai ser melhor por causa disso. Então, assim, a gente tem toda uma forma de atender e de acolher vocês através da Home Care, através da fisioterapia domiciliar. Agradeço demais a sua presença mais uma vez aqui conosco no nosso SAF Conecta, no nosso podcast. Agradeço muito a presença dos nossos convidados e lembrando que a fisioterapia domiciliar ela não é uma modalidade, né? Ela é um resgate de autonomia, ela é um resgate de sensibilidade, ela é um resgate de qualidade de vida. Então, nada melhor do que aproximar o Instituto SAF dessa pessoa que você ama, dessa pessoa que você quer que ela se restabeleça fisicamente, emocionalmente, para estar cada vez mais no seu dia a dia presente. Tá ok? Se fez
algum sentido para você o nosso podcast, eu peço que compartilhe as nossas plataformas digitais, esse nosso episódio com seus amigos, com seus familiares, com seus conhecidos. Esse podcast que está cada dia mais crescendo e caindo no gosto das pessoas que nos acompanham. E no final tem sempre o nosso brinde à saúde, um brinde à fisioterapia domiciliar, um brinde à saúde.